Olá, queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Este amigo que vos fala, o pastor Sérgio Santos. Estamos aqui de volta no nosso canal, A Luz das Escrituras. E dessa feita, como havíamos prometido aos alunos do discipulado, nós iríamos enviar para você uma aula online e estamos aqui para isso. Então, você que nos ouve nesse momento, nós estaremos agora abordando e trazendo para você esse assunto tão importante que é o discipulado. O discipulado, por sua vez, ele é muito importante na vida de todo aquele que começa uma nova etapa na sua vida e principalmente uma nova etapa com Jesus. Esse discipulado, a princípio, como uma parte introdutória, ele tem uma importância muito grande do ponto de vista não só espiritual, mas do ponto de vista moral, ético, psicológico, emocional, né? Espiritualmente falando, ele tem uma importância muito grande na vida daqueles que querem seguir Jesus. E o que é o discipulado? O discipulado é a reunião, é o encontro de todos aqueles que professam a mesma fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Onde nesta reunião, nesse encontro, nós aprendemos a respeito daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o Senhor Jesus. Foi assim que aconteceu com os primeiros discípulos de Jesus. Ele se reunia com eles sempre e ensinava sobre e acerca do reino de Deus. Então, discipulado é exatamente isso, é a reunião ou encontro de pessoas que professam a mesma fé no Senhor Jesus e que estão ali para aprender acerca do reino de Deus de vários pontos, né? Em vários pontos de vista, à luz, é claro, embasados no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então, o discipulado é parte da missão da igreja. A igreja do qual você é e faz parte, então o discipulado ele compõe essa missão da igreja. Então a igreja foi chamada para isso, para discipular pessoas. Inclusive, no Evangelho segundo escreveu Mateus, primeiro evangelho, né? Mateus, nós temos aí 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E Mateus, primeiro evangelho, nós temos aí no capítulo 28, versículos 19 e 20, onde o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Observe que é uma ordenança de Jesus fazer discípulo de todas as nações. Você é esse discípulo, eu sou esse discípulo, e que agora já estou fazendo discípulos. Você será um discípulo amanhã que fará outros discípulos e assim sucessivamente. Essa é a ordem, premissa da igreja como uma comunidade de Deus, mas uma comunidade missionária, um povo missionário, uma instituição missionária e uma agência do reino de Deus. Então, nessa caminhada do discípulo, nessa nova caminhada que nós estamos lidando com o discipulado, que é um período de aprendizado, que vai entre 5 a 6 meses,
é necessário entender que essa vida com Jesus agora vai exigir de mim e de você uma nova vida, uma nova maneira de pensar, que é aquilo que chamamos da metanoia de Deus, uma forma de pensar do reino de Deus. Então, se tornar uma nova criação é algo imprescindível. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Em consequência desse ato, o discípulo agora, ele abandona a velha maneira de viver e agora ele procura buscar viver em novidade de vida. Existe agora uma nova vida com Jesus. Em todos os aspectos, você se torna uma nova criação. Você não vira anjo, não é isso. Mas você, mesmo com essa sua humanidade, falho, frágil, mas você agora se torna diferente, porque você vai estar caminhando em busca de se tornar a imagem e semelhança do seu Senhor Jesus Cristo. Você vai agora caminhar no propósito, com a decisão de cada dia melhorar, e melhorar conforme a pessoa de Jesus. Jesus agora será o seu referencial. Jesus será agora o seu norte. Em tudo que você venha fazer, o seu olhar vai estar voltado especificamente para o Senhor Jesus. Então, agora salvo, regenerado pelo poder do Evangelho que você permitiu que entrasse no seu coração, agora você é uma pessoa que vive debaixo da graça de Deus. E Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, vai dizer que pela fé sois salvos. Isso não é mérito de vocês, não é um direito de vocês, mas é um dom de Deus, né? Ou seja, não existe nenhuma salvação em nós por conta de merecimento ou de mérito, ou porque nós fizemos alguma coisa para alcançar essa salvação, mas é um ato da graça de Deus na nossa vida que agora nos favorece em amor, em graça e misericórdia. Aquilo que os nossos pecados bloqueava e nos impedia e nos separava de Deus, agora a graça do Evangelho, por meio do Senhor Jesus, que morreu na cruz por mim e por você, agora ele nos dá livre acesso à presença de Deus. Isso é claro, depois que confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque esta graça, ela está disponível a todas as pessoas. Quando eu falo da graça, eu falo do perdão de Deus. Eu falo do amor de Deus revelado em Jesus. Quando eu falo da graça, eu falo da oportunidade que Deus nos dá de agora viver na sua presença, sem medo, sem temor. E se houver algum temor, seja o temor de Deus, o temor a Deus, né? Que se revela numa consideração, num respeito, num desejo de agradar a Deus. Isso é o temor de Deus, ok? Então, agora, como uma pessoa salva em Cristo, nós agora fazemos parte do corpo dele. Nós somos parte do corpo de Jesus, ok? Em Romanos capítulo 1, versículo 16, vai dizer que não me envergonho do Evangelho, disse o apóstolo Paulo, porque ele é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Agora, em Cristo, nós não temos nenhuma timidez de confessar Jesus com a boca, mas muito mais com a própria vida. Porque
Seguir a Jesus não é seguir apenas no contexto objetivo do nosso ser, mostrando às pessoas com palavras ou fazendo alguma coisa para as pessoas verem que eu ou você é crente. Não, mas mostrar ao mundo quem nós somos, no sentido de seguir Jesus e agora um discípulo dele, através da mudança que existe e que aconteceu e que está acontecendo todo dia na minha e na sua vida. Porque o discipulado e seguir a Jesus, aprendendo com ele todo dia, é viver uma transformação diária. Ninguém se transforma da noite para o dia. Você assume a fé em Jesus, mas você todos os dias busca aprender um pouco mais de Jesus. E à medida que você vai dando lugar, dando espaço e vazão para aprender com Jesus, tudo isso vai gerando em você uma mudança interior. Vai mudando em você, vai gerando em você um novo pensamento. Vai dando a você uma mentalidade de Cristo. Aquela mentalidade negativa, aquele pessimismo, aquele medo de tudo e de todos, aquele pavor de ficar sozinho no ambiente, já não existe mais. Porque existe paz no seu coração. A certeza que Jesus está com você dá a você paz e tranquilidade. Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais nenhuma condenação contra você. E agora compreender essa graça, que não é um favor, que não é um favor merecido, mas um favor imerecido de Deus, eu agora tenho a disposição para aprender e andar com Jesus. Agora eu sou livre para andar com Jesus. Você é livre para caminhar com Jesus. Debaixo dessa graça não existe nenhum véu, nenhuma parede, nenhum distanciamento entre você e o seu Senhor. Você agora pode ter uma intimidade com o seu Deus. Jesus, quando morreu na cruz, ele rasgou o véu de alto a baixo. Agora não existe mais separação entre mim e o meu Deus, entre você e o seu Deus. Você pode falar com ele aonde você estiver. Você pode orar a ele, você pode levar uma vida de intimidade com Deus. Embora é preciso entender que nesse discipulado e aprendendo a cada dia, porque a aprendizagem é todos os dias, inclusive Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, e versículo 28, ele vai dizer no verso 29, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então é uma aprendizagem diária, mas embora estamos aprendendo com Jesus, porém, nós, enquanto vivermos aqui nesse mundo, nós nunca chegaremos à estatura de varão perfeito. Não aqui, porque somos falhos, cometemos fraquezas na nossa natureza, ela é falha. Nós pecamos por palavras. Quantas vezes você diz uma bobagem na hora da ira? Não é? Quando você está revoltado, você fala uma bobagem que não deveria falar. Depois você para, pensa e diz, poxa, eu não deveria ter falado isso. Nós pecamos por pensamento. Quantas vezes pensamos bobagens? Não é verdade? E às vezes chegamos a refletir e dizer, poxa, eu não deveria ter pensado isso de alguém. Eu deveria ter pensado isso nem de mim mesmo. Ou de qualquer outra situação que você possa estar passando. Eu deveria pensar que isso era isso e aquilo outro. Então, nós pensamos muitas coisas que não deveríamos pensar. Pecamos por pensamento. Pecamos através dos olhos, olhando o que não deveríamos olhar, até ouvindo o que nós não deveríamos ouvir.
E pecamos por obras também, em fazer ou em não fazer o que não deveria ser feito, não é? Quantas vezes fazemos o que não deveria ser feito? E por não fazer o que deveríamos fazer, nós também pecamos. Então, é a graça de Deus de todo dia, a graça de todo dia, que nos dá uma oportunidade nova para andar aprendendo, para cada dia melhorar na presença de Deus. Ok? Então, nós devemos ter cuidado nessa caminhada, nessa trajetória de discipulado, para não nos embaraçar com nada. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 2, o escritor aos Hebreus vai dizer que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas e devemos ter o cuidado para não nos embaraçar com nada e tampouco com o pecado. Então, existem coisas que às vezes não é nem pecado, mas pode nos embaraçar. E esses embaraços podem gerar o pecado na nossa vida. Percebeu? Que tem coisas que não é pecado. Por exemplo, não há nenhum pecado você ir conversar com alguém. Mas dependendo do que você possa estar conversando, aquela conversa pode embaraçar a sua vida espiritual. Não há nenhum pecado você visitar alguém, um vizinho. Mas dependendo do que você for falar com o vizinho, aquela conversa pode embaraçar você. Por exemplo, se for para a casa do vizinho fofocar, isso pode embaraçar você e gerar um pecado. O pecado da fofoca, do disse-me-disse. Verdade? Então, tudo isso são embaraços que podem gerar o pecado. Então, concluindo essa nossa primeira introdução do nosso discipulado, o objetivo do discipulado, na verdade, é formar obreiros, servos de Deus. Não é formar pastores, não é formar diáconos, não é formar presbíteros e qualquer outro tipo de posição eclesiástica que você possa até amanhã ser. Porque você pode chegar a galgar qualquer um desses lugares. Deus ele pode te chamar para ser um pastor, pode te chamar para ser um diácono amanhã, um obreiro abençoado. Porém, o objetivo do discipulado é preparar pessoas para serem servos de Deus. Pessoas que estejam com o coração aberto para servir ao reino de Deus. O discipulado tem o objetivo de formar homens e mulheres de Deus. Quando alguém olhar para você, olhar e ver, identificar que você é um homem ou uma mulher de Deus. Esse é o objetivo do discipulado. Concluindo, o objetivo do discipulado é levar você a entender que se temos algum propósito na vida, esse propósito deve ser para nos tornar a imagem e a semelhança do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito do discipulado. Fazer você se tornar a imagem e a semelhança do Filho de Deus. Levar você a compreender que o seu alvo maior, que a centralidade da sua existência é Jesus. Levar você a entender que viver a vida de Cristo e buscar aprender a viver a vida de Cristo não é buscar ser imortal, porque todo ser humano, sendo um crente ou não, é um ser mortal. Todos nós somos mortais. Mas o discipulado leva-nos a entender algo muito maior do que a imortalidade. O Evangelho de Jesus nos oferece não a imortalidade, porque somos mortais, mas o Evangelho nos apresenta e nos oferece em Jesus a eternidade com Ele. Guardou isso? Vou repetir. O discipulado, à luz do Evangelho, não nos oferece a imortalidade, porque um dia vamos morrer como seres humanos. Mas o Evangelho nos oferece em Jesus a eternidade. E se você que está me ouvindo ainda não tem a certeza dessa eternidade, receba Cristo hoje. Permita que esse Evangelho penetre dentro do seu coração.
e faça gerar em você uma nova criação. Um homem que possa pensar diferente. Uma mulher que possa pensar como Jesus pensou. Ter os pensamentos de Deus. Viver não só aprendendo os ensinos pedagógicos do Senhor Jesus, mas viver na prática os seus ensinos, porque o ápice maior do discipulado não é apenas ouvir e conhecer acerca de Jesus, mas é viver e praticar acerca da vida e existência do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Na próxima aula estaremos dando continuidade e levando a você a trilhar os caminhos e os passos no caminho e nessa estrada que nos conduz à eternidade. Deus te abençoe e que essa palavra possa edificar a sua vida, em nome de Jesus.